Fala, clube. Então, clube, hoje aqui vamos falar quais são os jogadores que estão na prateleira máxima de ídolo do Flamengo, né? Pra vocês verem, né? Vamos tratar na linha de passe, entendeu? Então, visando aqui, a prateleira de ídolo máximo do Flamengo é ocupado por jogador que transcende, né? Gerações, marcaram história, como dito aqui, entendeu? Então, vamos pro vídeo, vamos ver o que os rapazes vão falar e quem é que tá na prateleira de ídolo. Se é Arrascaeta, Bruno Henrique. Então, vamos pro vídeo. Vou começar contigo, Marra. Qual seria? Vem junto, Birner. Vamos. Vem junto, Calçade. A prateleira de ídolos. Então a gente tem, Danilo, gol de título em Libertadores. Fica pra história. Essa coisa sempre marca. Arrascaeta, Bruno Henrique. Teve um vídeo que eu não sei se foi a Comebol ou a Flamengo, eu vi nas redes sociais da ESPN, que é um diálogo pós-título dos dois microfonados, trocando uma ideia sobre o lance do escanteio. Dois parceiros ali de quase pelada do condomínio, falando, cara, o Danilo subiu muito, porque aquela bola você fez aqui. Cara, a gente tá falando de dois caras que lutaram, combateram muito juntos e, assim, ganharam tudo. E muito sendo determinantes. E aí, quando eu falei antes da gente ir pro break, essa coisa dos anos 80, óbvio, assim, pegando a figura do Zico, incontestável como jogador e como figura, assim, torcedor adversário, imprensa, todo mundo tem um carinho, eu nunca vi uma figura, a ideia não é essa. Mas existe uma mágica tão grande naquele time que, eu não sei vocês, mas já com condição de participar de programa aqui, algum comentarista, eu não comando, né, então é mais fácil a minha posição, eu só passo a bola. E o comentarista, eu percebo que quando sai algo assim, porque é uma... E aí ele quase se corrige, como se estivesse comentando ali um crime de... Cara, Arrascaeta e Bruno Henrique, por exemplo, eles não estão numa prateleira, não estou dizendo que são maiores, melhores, mas nessa prateleira máxima, porque me parece difícil colocar qualquer um acima, não estou falando abaixo, acima. Eu acho que eles fizeram tudo para estar na prateleira máxima. Fizeram ou não, Mário Marra? Fizeram. Então, É pecado falar isso? Fizeram tudo, porque o Zico ganhou o Mundial, né? Boa. Isso, e eles não conseguiram. Aí a gente acaba entrando em situações que, assim, o triângulo no quadrado e o círculo no oval, assim, não encaixa direito. Por quê? Porque o contexto do futebol naquela época era completamente diferente do contexto de agora. Naquela época, era muito importante, por exemplo, ganhar o estadual. O estadual era uma coisa, uau, preciso ganhar dos meus rivais. E os rivais eram muito fortes também. Hoje a diferença existe, e a gente está falando de Flamengo... E era mais difícil ganhar Libertadores do que é hoje. Sim, até por outros contextos, né? Isso é fundamental. Então, assim, eu não vou complicado e o contexto muito diferente, e ele ainda assim batia campeão com muita frequência, inclusive o Mundial. Só que eles podem sentar na mesma mesa? Essa é a ideia. A puxar. Eu acredito que a gente tenha muita dificuldade de dar um passinho para trás para enxergar o que está acontecendo hoje do mesmo jeito que a gente chegou no passado. Não tenho. Eu, pessoalmente, não tenho. Eu não tenho. Por exemplo, nenhum. Para mim foi muito difícil virar a esquina de pensar, caramba, o Messi é maior que o Maradona. Por quê? Porque eu nasci vendo uma outra disputa. Era Maradona, e o Maradona, e aquele lance daquela noite de 10, ele batendo de cabeça com Pelé, eu era já um adulto casado, eu chorava vendo aquilo na televisão, porque aquilo era lindo, maravilhoso, e o Maradona era... Mas um tempo depois eu tive que dar uns passinhos para trás e falar... Eu acho que a comparação é muito injusta, porque o futebol de antigamente era um futebol sujo. E muito mais difícil porque, por exemplo, hoje em dia o jogador não vai tomar um soco fora do lance de bola. Tijolo até, né? Ganhar do Cobrelão em 81. Com tijolo. Não vai acontecer hoje em dia. Para mim não tem nada de... E era um período que os brasileiros não dominavam a Libertadores como dominam agora. Mal sabiam. Ganhar a Libertadores agora para um brasileiro, ele está pegando uma estrada totalmente pavimentada, sinalizada, assim, só com placas em português. Né, tal. Foi boa. E ganhar em 81... Aquela difícil. ali, era andar na lua. Deus, porque era uma época que os brasileiros não frequentavam com essa. Por outro lado, a Libertadores hoje é maior do que era em 81. O que não tira para mim a condição para os brasileiros, óbvio, não no caso da América. A maior dificuldade que eu tenho é essa, porque eu não consigo comparar nomes e épocas, porque são contextos diferentes e eu não consigo colocá-los no mesmo contexto. Como é que você faz para comparar nomes, né? Eu não consigo. O futebol antigamente era um futebol sujo,
na disputa por causa dessas coisas agressivas, por conta de arbitragem, por não ter imagens como tem hoje. Mas era mais técnico. Mais técnico, porém com menos espaço, menos físico, com menos marcação. Então você tem que... Tem dificuldade para dizer que era mais técnico. Até porque é o seguinte, né? A gente tem uma velocidade hoje que exige mais técnica. Aquele técnico que tinha tempo... hoje você tem que ser técnico sem o tempo. Hoje ele não é percebido, porque ele é jantado. Então não adianta ter a técnica se você hoje não tem a velocidade para usar a sua técnica. Então assim, eu já não consigo comparar esses momentos diferentes. Eu acho que isso não são comparáveis, são muito diferentes. Eu acho que é injusto, você pegar... Vou comparar o Zico e tal. É injusto até com quem está jogando agora. Você fala assim, eu vou comparar você com o Zico, tá? Pô, meu, fala, sacanagem. O Zico é o cara da minha geração, assim. Zico, Sócrates, do garoto mais... aquele 20 anos de idade, 15 anos de idade. Zico, Sócrates, Falcão, aquele time, 82, tinha 20 anos. Cerezo. Assim, era uma outra categoria de futebol. E quando eu falo isso, não quer dizer, melhor, na minha época, que era bom. Não vai ouvir isso de mim. Porque essa é uma grande bobagem. A gente para no tempo e fala assim, eu que vi, tá? Uma coisa, se teu filho tá aqui. Sim. Imagina você chegar para ele e falar assim, olha, bom era no tempo do papai, viu? Você que está hoje se encantando pelo futebol, só tá vendo porcaria. Pô, que bacana que você fez com ele. É legal. Que bacana, parabéns. O tempo não vai voltar, né? Ele não vai voltar. E eu vou falar, e aí ele fala assim, poxa, pai, eu tô vendo o Lamine Yamal, ele é ruim. É isso. O Arrascaeta, pai, não joga nada, então. É isso que você está dizendo para ele? O Estevão é grosso. Não, cara, aí acabou com o argumento. Agora, só para falar o que o Walter perguntou. Quando eu olho o Olimpo flamenguista, quando o Zico está acima de todos, logo abaixo, esses jogadores que você citou estão. Sim. Mas logo abaixo. Eles estão junto com o Júnior, estão junto talvez com o Adílio para alguns, aí depende de cada um. Né, eu ainda boto o Júnior, o Leandro. O Flamengo sim, um meio andar acima. Eu não consigo. Eu acho a Arrascaeta, Bruno Henrique, então. E eu tenho uma opinião bem polêmica, mas para mim tem uma coisa que vai ser contada com o tempo e acho que vai acabar prevalecendo. Gabigol? Não, Gabigol está nessa. Gabigol Sim. também está nessa. Que ele era eu defendo muito isso. Danilo. Porque você vai falar das histórias as histórias de finais de Libertadores, você vai falar Zico, Gabigol, Danilo. É isso. A vida inteira. Zico, Gabigol, Danilo. Danilo fez o gol e tirou um gol. Tirou o gol. Em cima da linha. Danilo entrou. Obviamente que ele não tem a contribuição constante, não tem o tempo de Flamengo, mas ele entrou no rol das lendas flamenguistas. Sim. Pra mim. Se alguém for fazer uma música, esses três números têm que ser citados. São os caras que fizeram gol. Aí é o resultado. O resultado não é nem a constância. É assim. E ele jogou porque o Léo Ortiz não tinha condição. Não terá nenhuma... Sim. Ele só terá importância para melhorar o vestiário. Jamais ele vai criar uma crise dentro do vestiário, entendeu? Ele talvez... Quem é? Rossi. Não tem. Ele deveria ganhar o prêmio. Na hora mais difícil, na primeira fase, Rossi. Pênaltis, Rossi. Espremeu o Racing, Rossi. Cara, ele é o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Esse é um bom ponto. Se você olhar para os placares... Ele é o mais importante. Referência monstro. Não, e o jogo... Eu fiz a volta do Estudiantes, né? Esqueci do Léo Pereira. Então, mas a volta do Estudiantes... Mas o Rossi foi. Eu tava lá, eu e o Jailson, né? E a gente assistiu o jogo junto e teve uma hora... Sabe quando você se olha e fala, cara, vai dar ruim? Sim, o Flamengo não tava jogando nada. O ambiente não é. Você fala, vai dar ruim. Isso aqui não vai acabar bem. Piorar. Porque eu não sei vocês, a gente que frequenta muito estádio, às vezes o estádio não manda uma percepção, mas às vezes ele manda. Você tem um clima de que a casa vai cair. É isso. E, gente, não foi para pênalti e o Rossi resolveu. Então, esse ponto do Birner eu acho que é interessante. Assim, o Rossi tem um papel vital. O Arrascaeta ganhou o prêmio, né, da Conmebol. O Arrascaeta, ele é o jogador mais técnico do Flamengo e ele é o melhor jogador do Flamengo disparado no Campeonato Brasileiro, onde ele também, para mim, é de longe o melhor jogador. Na Libertadores, não. Na Libertadores ele fez 2 gols, ele deu uma assistência na final, mas aí, se eu for olhar para a final, eu vou olhar para o Danilo. Vou olhar para a atuação do Varela, que para mim, depois do Danilo, foi o melhor jogador, e que tem a ver muito com o Felipe Luiz, fazendo a saída de bola com o Varela, sempre como homem solto, para conseguir fazer essa bola chegar mais à frente. Vou olhar para o Arrascaeta contra o Internacional, mas o Arrascaeta fez uma boa Libertadores.
boa. Não foi a Arrascaeta do Campeonato Brasileiro. Repito, ele está na galeria abaixo do Zico, ao lado dos maiores jogadores da história do clube. Só que nessa Libertadores ele foi muito bem, mas... Ok, o grande jogador, o diferencial, na hora que as coisas não funcionaram com a Arrascaeta, na parte tática, o Danilo deu uma Vai entrevista... estourar lá atrás. O Danilo deu uma entrevista ontem falando que na Libertadores foi difícil porque o jogo foi mais brigado, não foi limpo, foi o termo que ele usou. Não conseguiram reproduzir o nível de jogo do Campeonato Brasileiro, que mostraram muitas vezes, e nessa hora estourou no Rossi. E ninguém vai dizer que se o Rossi não tivesse jogado no nível tão alto, o Flamengo teria sido tetracampeão. O Flamengo não teria chegado à decisão se não fosse o Rossi. Então, para mim, o Rossi foi, para mim, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores e deveria ganhar o prêmio de melhor jogador da competição. Você citou aí os 2 gols do Arrascaeta. É curioso, né? O Flamengo não teve uma campanha artilheira na Libertadores. Sim. Não, O artilheiro, se não me engano, foi o Maravilha Martínez, né? Vou ver aqui. Eu acho que foi, eu tinha visto acho que isso. sim. Do Racing, antes né? do final, Do né? Racing. Mas a Libertadores não teve essa característica. O Luiz Normalmente Araújo tem ela dá 3 gols. Acho que 4. 3. 3 ou 4, algo assim. Mas é curioso, porque normalmente tem essa figura do grande artilheiro. Talvez se pudesse utilizar por mais tempo. Flaco Pedro. Lopes e Maravilha Martínez empatados, 7 gols. 7 gols. Olha aí. 7 é pouco, gente. Por quantidade de jogos, pela fase de grupos, com a Eu não disparidade. queria o Maravilha Martínez no meu time. E olha que fica maluco querendo o meu time. É complicado. Olha, E é isso. ainda mais nessa posição. Eu aceito. Mas Não aceita, né? Ele é que não quer. Ele deixa meu joelho aqui. nós estamos ferrados, mas não precisa também. Eu sou Maravilha Martínez, não sou Pindaíba Martínez. Mas vamos lá. Voltando para a beleza do futebol. Isso eu acho uma coisa interessante, né? Porque a trajetória do Flamengo, ela é acidentada na Libertadores, ela é de muita dificuldade. Segundo na fase de grupos. Então, segundo na fase de grupos, sofrendo com o Itália, para mim o melhor round deles é com o Inter. Eu acho que ele tem 2 performances boas com o Inter nas oitavas, que até você fala, agora vai, aí sofre com o Estudiantes, com o Racing é bastante difícil, e afinal joga melhor, mas daí eu acho que é esse tamanho do Danilo também, né? Porque assim, era um jogo que o Flamengo jogava melhor, mas não tava com um cara assim, não, em algum momento sai fácil. Não. Era um roteiro, como diria o Galvão Bueno, você está se criando um clima terrível, né? E aí o Danilo vai lá e faz um gol salvador. Eu achava que depois do jogo contra o Inter, os jogos contra o Inter, o Flamengo ia melhorar um pouquinho o rendimento, até porque alguns jogadores estariam mais inseridos no Sim, plano sim. do Felipe Luiz. Falei, pô, isso aqui, se cada um melhorar um pouquinho, não precisa ser muito, tiver uma pequena evolução, ele vai chegar para decidir num nível muito alto. Só que ficou ali, ele não decolou. Mas o Palmeiras na reta final também estava frágil. O Palmeiras teve problemas. O Palmeiras... Vem em problema. A LDU, fora de casa, foi um enorme problema. Salvar a classificação foi épico, mas... Se olhar para o jogo da LDU fora, passando pelo jogo maravilhoso, tal, no Allianz, você tem uma história que não é de decolar, não é de competir, embora uma final, foi 1-0 a final, tá? Não é que o Flamengo goleou. Então é que poderia dar Palmeiras? Poderia. Assim, não pelo que jogou, pela expectativa que a gente tinha antes da partida, de que ele poderia competir como competiu em outros momentos, não é? E não conseguiu competir, não conseguiu. Você não teve nada ali contra o Flamengo. Galera, aí o vídeo tá aí. Pra quem gostou, deixa seu like, curte, comenta aí. Eu quero que vocês comentem aí qual é o melhor jogador que tá na prateleira do Flamengo. Comenta aí nos comentários aí, deixa seus likes aí. Eu quero saber em qual nível a Arrascaeta está de idolatria do Flamengo. Então é isso aí, segue o canal para não perder mais vídeo e mais notícias. Tamo junto e é nóis.